Deus abençoe cada um nesta noite. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que temos de adorar o nosso Deus. Vamos cantar este hino. Eu entro no Santo dos Santos. Louvado seja Deus.
nesta noite, Pai, para te agradecer, Senhor, por mais este dia, por mais esta grande oportunidade, ó Deus. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai. Dizemos que o Senhor é santo e assim reconhecemos como serafins, Pai, mesmo seres que nunca pecaram. Eles se sentiam imundo diante de Ti, diante da Tua santidade, Pai, em reverência, em humildade e em ação. Ó grande Deus, que essa atmosfera celeste, Pai, possa vir entre nós. Tu possas descer, Senhor, em cada coração, Pai. Deus, Tu tens a resposta para cada um de nós, Senhor, nesta noite, Pai. Cada reunião que viemos aqui, Pai, para adorá-lo, Senhor, é para dizer que Tu és bom, Pai, para agradar o Teu nome, Senhor, glorificar o Teu nome, Pai. Nós pedimos a Tua presença e a Tua liderança mais uma vez, Senhor, sobre essa reunião, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai, e Te agradecemos por essa oportunidade. Abençoa cada um mais uma vez, Pai. Toma o controle completo, Senhor. Fala em cada coração, Senhor. Possa se revelar da Tua maneira e estabelecer o Teu trono, Senhor, em nossos corações, Pai. No precioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar Caminhando com Cristo eu vou. Aleluia. Como Enoque, até não ser visto mais.
Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos cantar Deus em seu povo. Aleluia. Somos a palavra manifestada. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui para adorar o Senhor, louvá-lo, na beleza de sua santidade. Apenas uns avisos aqui, irmão Carlos,
O retorno da construção, né, das salinhas da escola será a partir do dia 6 de janeiro. Também ele tem uma lista de mensagens lá da secretaria para quem deseja pegar. E mensagens novas, né? E também a viagem para Passo Fundo, ela foi cancelada, segundo o irmão Carlos. E a irmã Damires, ela comunica que, devido à reunião de Curitiba, no próximo fim de semana, não haverá ensaio da escola dominical e também da votação da igreja aqui, né? Ela está falando que não haverá ensaio da sua classe aqui no domingo. Eu vou passar para a parte de intercessão com o irmão Cristiano Serafim nessa noite, por esses pedidos mencionados aqui no caderno nessa noite. A irmã Jandira, de Passo Fundo, pede oração pelo pastor Valdir Moura, que está no hospital. Ele está enfermo, mas também está crendo nas nossas orações, na oração de todo o povo eleito. Oração por a irmã Maria de Souza Alves, problema de saúde. Também a irmã Damires, ela pede oração pela saúde de sua filha, pois escorregou e machucou as costas. Ela crê na oração dos santos. Também a irmã Paula pede oração por seu filho Mateus, que está com uma infecção em sua vista. Ele corre o risco de perder essa vista, né? A visão do olho direito. Mas ela crê na oração da igreja. E nós vamos orar unânimes essa noite pelo irmão Mateus, nosso amado irmão. A irmã Alice Abe pede oração por Gevan Rosa, por libertação. E também o irmão Volmir e família. Agradece a Deus por mais um ano de vida da pequena Larissa. Deus abençoe a pequena Larissa essa noite. Possa crescer no caminho do Senhor muitos anos, se assim Deus tardar. Também o irmão Rony, ele está justificando a sua ausência no culto desta noite. Também lembramos do nosso amado irmão Pedro Braga, né? Que ainda continua no hospital. Mas para Deus nada que os médicos dizem não significa nada. Significa no que Deus quer fazer. E quando um povo ora, Deus muda o quadro, disse o profeta. Vamos curvar nossas frontes. Levante uma de suas mãos se você tem um desejo. Não importa qual a situação, Deus está aqui para resolver cada uma delas essa noite. Grandioso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tem dado mais um dia de vida. Obrigado por mais um dia de oportunidade de poder estar em Tua casa, ó Pai. Agora, ó Deus, viemos aqui te louvar, te engrandecer, bendizer o Teu santo nome, ó Deus, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, ó Deus. Somente o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Agora, ó Deus, unimos a nossa fé, ó Deus, como um corpo vivo de Cristo, ó Pai, para interceder por estes pedidos dos nossos irmãos, ó Deus. Pela cura, ó Deus, de cada um. Pela cura do pastor, ó Deus. Pela cura do Mateus. Pela cura da irmã que machucou as costas, ó Deus. Por todos os pedidos, ó Deus. Ali na cruz do Calvário, o Senhor já nos curou. Nenhuma dessas enfermidades pertence a nós, ó Pai. Todas as coisas foram feitas por Ti, ó Deus. Ali o Senhor consumou todas as coisas, ó Pai eterno. Por isso cremos em toda a Tua palavra, ó Deus, porque ela diz, aonde 1, 2 ou 3, ó Deus, crendo, ó Deus, na Tua palavra seria feito, ó Pai. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus, crendo em Ti de toda a nossa alma, ó Pai, da cura de cada um, ó Deus, da necessidade que o Senhor possa alcançar, ó Deus, que a sua fé possa alcançar a Cristo, meu irmão, ó Deus, que o Senhor possa tomar a cada um, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor com a nossa oferta.
escolhidos e predestinados para um tempo como este, saindo daqui e entrando do outro lado, estarei ali. Eram estranhos companheiros, agora em Cristo. Do outro lado estarás tu ali. Estava morto em delitos e em pecado. Há um corpo esperando por ti do outro lado. Vivemos na promessa para este dia, regressando a nossa origem. Deus fez o caminho. A esposa é a voz final, tem se voltado ao oeste, segura é a vitória. Temos uma porta aberta do outro lado, estarei ali. Era um estranho sem companheiros, agora em Cristo. Aleluia. Do outro lado estarás tu ali. Estavas morto em delitos e em pecado. Há um corpo esperando por ti do outro lado. Se andares sobre as águas, contigo estarei. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluias, porque sou Jeová teu Deus, e és preciosa aos meus olhos. Não tendes outro Deus mais a mim. És minha esposa e eu te escolhi. Do outro lado estarei ali. Era um estranho sem companheirismo, agora em Cristo novo cidadão sou. Do outro lado estarás tu ali. Estavas morto em delitos e em pecado. Há um corpo esperando por ti do outro lado. Se andares sobre as águas, contigo estarei. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Sou Jeová teu Deus, e és preciosa aos meus olhos. Não tendes outro Deus mais a mim. És minha esposa e eu te escolhi. Do outro lado estarei ali.
Deus continue abençoando cada coração. Sem dúvida que cantar um hino como esse dá fé no nosso coração. Tem um corpo esperando por mim do outro lado. Somos um povo que tem uma profunda e verdadeira esperança em nosso coração. Muito bem, eu quero dar a nossa saudação ao pastor Ângelo de Planaltina de Goiás, que está assistindo a reunião nessa noite. Deus o abençoe em nome de Jesus e toda a sua família e toda a sua igreja. Ele tem nos acompanhado pela internet e também tem ouvido essas mensagens pela manhã. É um irmão que tem uma congregação, ele é um pastor e nós damos essa saudação nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Muito bem, o nosso texto está em Êxodo 32, se irmãos quiserem deixar a Bíblia anotada, Êxodo 32. Sobre a questão do cancelamento da excursão para Passo Fundo, é muito simples. O encontro vai continuar, vai ter da mesma forma. É que o irmão Carlos tinha um prazo lá na agência de ônibus para fechar o pacote e garantir a viagem. Como nós não conseguimos número suficiente para fechar o ônibus, então a gente não vai também ter como se comprometer com eles e pagar antecipado. Também tinha que pagar o hotel lá antecipadamente, de maneira que por causa dessas questões a gente sabe que final de ano muitas pessoas vão viajar e também gastamos muito com a construção. E a gente entende, creio que alguns irão de carro e creio que nós vamos dar um apoio ao pastor Valdir de alguma maneira, em oração, e alguns também estarão lá para dar esse apoio. Ele está um pouco enfermo, ele tem problemas com diabetes e, consequentemente, ácido úrico. Inclusive, ele está hospitalizado com uma cirurgia no pé. E a oração que fizemos hoje foi pelo restabelecimento da saúde dele. Mas cremos que o Senhor Jesus o levantará do leito de enfermidade para que ele possa continuar trabalhando e também administrando a reunião no mês de fevereiro, porque nós devemos estar em oração por ele constantemente. Amém, amados? E então, antes de eu falar um pouquinho sobre paciência, eu quero falar dentro dessa construção da estatura do varão perfeito. Até peço que os irmãos coloquem no quadro ou no vídeo a imagem dessa pirâmide. Eu quero primeiro só ler os parágrafos da mensagem que a gente recebeu agora, porque as pessoas são tão inconstantes. Falar sobre essa introdução que dá o profeta sobre a fé. É uma coisa muito importante entender sobre isso, porque a estrutura de cada cristão é a fé. Quando a gente tem a verdadeira fé, aquela que vem pelo Espírito de Deus, não uma coisa intelectual, mas uma coisa vinda de Deus ao nosso coração, e essa é a base fundamental da nossa fé, aliás, da vida cristã, que é a fé. A verdadeira fé, essa que vem de Deus, ela é uma fé que não se agita, disse o profeta, ela não fica nervosa, ela não fica agitada, ela é uma fé toda, ela descansa nas promessas que Deus tem feito. A exemplo de Jesus Cristo no barco, quando ele dormia, enquanto o diabo queria derrubar o barco para afogá-lo e afogar os discípulos, e os discípulos, como ainda não gozavam dessa fé, estavam agitados e nervosos e pareciam que iam perecer, mas ele deu uma demonstração de que a verdadeira fé não se agita. A fé, ela descansa, e a verdadeira fé está totalmente baseada no descanso. Quando nós nos perturbamos, quando nós nos afligimos, quando nós queremos que as coisas aconteçam de qualquer maneira, isso nos põe agitados. Mas quando a gente pode confiar, de fato, nas promessas de Deus, o verdadeiro crente, enquanto todo mundo parece correr de um lado para o outro, o verdadeiro crente não está agitado. Ele está confiado nas promessas que Deus tem feito. Porque a agitação é uma coisa humana. E a agitação põe uma casa inteira nervosa, põe uma igreja inteira nervosa, põe tudo nervoso. Mas se a gente pode encontrar
esse tipo de fé e ancorá-la nas promessas, nós vamos viver descansados. Então o profeta diz assim, no começo dessa mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes, e veja que ele começa a colocar o fundamento dessa mensagem, e ele fala de fé, falando de inconstância, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Um dia tem fé, daqui a pouco não tem mais. Um dia está nervoso, daqui a pouco está calmo. Um dia tem vontade de continuar, daqui a pouco tem vontade de desistir. Já vou sair da igreja. Mas cadê a fé? Não deu nem para começar, mas cadê a fé? A fé descansa. Isso é algo maravilhoso. Agora, que o Senhor Jesus apenas conceda essa resposta à palavra. Vocês amam a palavra? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, apenas para o culto de ensinamento agora, talvez até os próximos 30 ou 40 minutos, vamos diretamente à palavra. Agora, nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão, veja, sua fé tem que ter um lugar sólido de descanso. Você sabe disso. E o único lugar de descanso que um cristão, um verdadeiro cristão nascido de novo, pode descansar a fé dele ou dela, é sobre a irremovível palavra de Deus. A razão por que às vezes nós não conseguimos ter esse tipo de fé é porque nem nascemos de novo ainda. Porque o verdadeiro cristão que nasceu de novo, ele nasce da água e da palavra. E ele vai colocar sua fé na palavra. Porque ele nasceu de novo. Sua alma não está mais morta, ela agora está viva em comunhão com Deus, né? Então veja, ela não é construída sobre as areias movediças da teologia do homem e doutrinas, e sobre algumas afiliações da igreja. Então, juntar-se a uma igreja também não produz nada. Mas um verdadeiro crente, sua fé repousa solidamente, sem mudanças, quando ele se aproxima da palavra de Deus. Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui, algumas noites atrás, eu desejava tanto pregar, que eu preguei para minha esposa na cama até meia-noite, apenas falando para ela sobre quão glorioso é Jesus. Um texto veio ao meu coração, e isso continuava me queimando, a ponto que eu não podia descansar com aquilo. Então eu disse, querida, quero pregar um pouco para você. E ela despertou, pela graça ela ouviu, e eu disse, a fé cristã é baseada solidamente sobre o descanso. Então esse é o tipo de cristão que nós queremos ser, e esse é o tipo de cristão que a verdadeira igreja de Jesus tem. Porque quando ele começa a nos construir, a primeira coisa que ele põe no nosso coração é esse tipo de fé. Então, quando você vê uma pessoa agitada, você diga para ela, irmão, confia na palavra de Deus. Irmão, confie no que está escrito, irmão. Porque a verdadeira fé não se agita. Jesus não era um homem agitado. Maria também não foi uma mãe que criou Jesus num ventre agitado. Ela simplesmente disse, Senhor, eu não conheço varão. Disse Deus, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo e ele te cobrirá. Veja, ela disse, seja feita em mim conforme a tua vontade. Eu não sei como, mas amém. A fé descansa. O Morna disse que a razão pela qual Zacarias ficou mudo, quando ele perguntou como será isso, é porque sendo ele um homem velho, sendo ele um crente, que lidava com a Bíblia, ele deveria saber que na Bíblia houveram duas mulheres velhas que deram à luz a filhos. Uma foi Ana, que deu à luz a Samuel, e outra foi Sara, que deu à luz a Isaac. Então ele não poderia perguntar isso, porque na Bíblia já houveram mulheres velhas que deram à luz. Mas quando Maria fez a mesma pergunta, o anjo não lhe censurou, porque nunca nenhuma virgem concebeu. Como será isso, visto que não conheço o varão? Agora veja, um cristão não fica agitado. Quando você vê um irmão agitado, eu falo, irmão, se você é um cristão, não se agite. Porque o irmão Brana disse para nós que um cristão não é agitado.
Um cristão é uma pessoa calma. Um cristão é uma pessoa que confia. Então, quando a gente, inclusive isso é uma tremenda ferramenta de evangelismo, quando você, pela sua vida, pode demonstrar quão confiante você é na palavra, quanto que você tem de fé em Deus. Isso chega a impressionar as pessoas. Um cristão não fica agitado, um cristão não corre de um lugar para o outro, um cristão não discute e se encoleriza ou se preocupa com as coisas. O cristão repousa. Quanto nós queremos disso, amados? O cristão repousa. Está tudo acabado, está tudo consumado para o crente no Calvário. É que a gente cria uma performance de que quanto mais a gente mostra que está preocupado, a gente pensa que está mostrando que é cristão. Pelo contrário, quanto mais confiante a gente pode estar, quanto menos agitado, quanto menos sossegado, mais poderemos mostrar que temos confiança em Deus. Porque o agitado, ele dá a ideia de que só ele se preocupa e ninguém mais está fazendo nada e ele tem que fazer alguma coisa e vamos. Na verdade, ele não tem fé. Aquele que está calmo é aquele que tem fé. Então veja, está tudo consumado para o crente no Calvário, isto é certo. Podem vir doenças e decepções, mas o cristão descansa, sabendo disso, que Deus é capaz de manter o que ele realizou, sabendo que não importa o que é ou o que pareça, não há doença, nem tristeza ou morte, não há fome, nem qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estamos em repouso, apenas deixe o velho barco se agitar de maneira que quiser, a âncora segura. A âncora segura, né? A gente sempre, às vezes, olha para algumas pessoas mais velhas, a gente fala assim, aquele fulano é a âncora da igreja. Não, ele não é a âncora da igreja. Ele não é. A âncora é a fé na palavra. Essa é a âncora. Pode não parecer, mas um cristão tem uma âncora além do véu. Eu passei por um porto uma vez e vi isso. Estávamos voando em um avião, voando baixo, e havia um grande barco lá. As velas haviam sido abaixadas, você sabe, e que tempestade no mar. Ele estava sendo arremessado de um lado para o outro, e eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás, e algumas ondas entravam, e algumas ondas passavam por baixo e tudo mais, e eu disse, gostaria de saber por que ele se mantém ali. E um companheiro sentado disse, tem uma âncora nele no mar. Por que aquela irmã passa por tantas lutas e ela não se agita? É que ela tem uma âncora. Por que aquele irmão passa por tantas lutas e não se agita? Ele tem uma âncora. Uma âncora. Veja, ele tem uma âncora. O barco não pode afundar. Pode atravessar as ondas, mas não pode afundar, porque está ancorado. E um companheiro, veja, e disse, louvado seja Deus, temos uma âncora. Algumas ondas nós podemos passar por cima e algumas nós podemos passar por baixo, mas independente disso, se ancora e segura. Não é o barco que se mantém, é a âncora que está segurando. Não é o que eu sou, ou o que eu serei, ou o que eu era. É o que ele é agora e o que ele fez por mim e por você. Não é o que eu posso fazer, é o que ele fez. Eu quero viver esse tipo de vida. Amém? Espero que o meu comportamento possa ser esse. Não importa quão agitado está o barco, não importa quão terrível sejam as ondas, que eu possa me manter calmo e saber que minha fé está colocada em Jesus Cristo e há uma âncora que não pode ser vista, mas ela está lá. Amém? Que Deus possa nos ajudar, amados. Então, Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe cada coração. Se alguém não pegou essa mensagem, ela está aí na secretaria. Também quero agradecer de todo o meu coração que nessa ceia agora entrou o suficiente para nós pagarmos essas despesas de correio. Eu gostaria que cada um lembrasse disso. Toda a ceia traga para a igreja uma pequena oferta que ela vai ser destinada para esses gastos de literatura. A gente não cobra, não é intenção de nós cobrarmos jamais,
Mas tem despesa de correio, tem despesa da gráfica e alguém tem que pagar. Se você põe na sala, na salva, faça economia de um lanche por mês. Só, R$10. Pronto. Não sei nem se dá um lanche, né? Depende nem de dar um lanche. Mas põe lá na sua casa, sua caixa de ofertas, esse dinheiro aqui eu não vou mexer, é para literatura. Aí vem na salva da ceia, põe lá dentro, alguém vai receber e você ajudou. Amém? Muito bem. Falamos no culto de terça-feira sobre temperança, né? E eu queria falar hoje sobre paciência. Esse é um gráfico que quem desenhou foi Mombrana. E é assim que Jesus Cristo quer que as coisas sejam feitas na igreja. O que a gente chama de caráter cristão ou o que a gente chama de valores. Né? O que é que nós damos valores? Quais são os nossos valores aqui dentro? Como é que a gente quer que as coisas sejam feitas aqui dentro? Então, isso é como a Urbana botou nesse gráfico, né? Então ele desenhou, baseado em 2 Pedro capítulo 1, está na sua Bíblia, pode ler lá. Evidentemente que ele queria chegar até a pedra de coroa, falando do ministério de Jesus Cristo no tempo do fim, de acordo com a profecia, a pedra de coroa descendo sobre o cristão, que é Jesus Cristo. Então falamos um pouquinho sobre temperança no culto de terça-feira. E temperança, logicamente que não é aquela temperança para beber moderadamente, não é isso. Mas temperança é realmente a gente poder, às vezes, ou sempre, né, responder de uma maneira mansa, de uma maneira carinhosa. Quando as pessoas te falarem grosseiramente, você devolve aquilo com temperança, né? Às vezes você é ofendido, te maltratam, você perdoa no coração, deixa a coisa passar, e daqui a pouco você pode falar com aquela pessoa com suavidade, porque é assim que um cristão tem que ser. Inclusive, é uma das qualificações para o ministério, é que um homem não seja um espancador, né? Um espancador significa que ele às vezes espanca mais com palavras do que com outra coisa. E você pode matar uma pessoa com palavras, né? Tanto tão grosseiro, estúpido. Então, Mombrana fala dessa temperança que nos ajuda a dar uma resposta adequada, mansa, quando as pessoas nos ofenderem. Quando Jesus Cristo apanhava com um pedaço de pau e eles queriam afrontá-lo, profetiza, quem te bateu? Imagine se ele não tivesse temperança nessa hora. O que ele faria? Quando lhe arrancavam as barbas, as mãos cheias, quando lhe cuspiam na cara, veja, todo chicoteado, sangrando e com a coroa de espinhos, botavam um pano no seu rosto, tampando, depois batiam com um pau, diziam, profetiza se você realmente é um profeta. Ele simplesmente se calou, ele teve temperança, diz o profeta. Esse tipo de qualidade é que nós queremos ter para o serviço do Senhor. Nossos professores de escola dominical têm que ter essa temperança, nossos diáconos precisam disso, nós precisamos disso, os evangelistas precisam disso, essa temperança, porque nós seremos muito afrontados a vida toda. Mas se a gente não tiver temperança, a gente põe tudo a perder e poderia às vezes ser uma poderosa ferramenta até de evangelismo, como o Mona mostrou aqui no culto terça-feira, quando ele foi afrontado por uma senhora e ele com jeito, com paciência, com carinho, pôde dar uma resposta adequada. Então quero falar um pouquinho sobre paciência. A gente sabe na Bíblia muito sobre a paciência de Jó, né? Muito sobre a paciência de Jó. Também sabe sobre a paciência de Abraão. Mas uma Urbana fala que Deus também teve um homem paciente chamado Moisés, que soube ter paciência com o povo, quando o próprio Deus queria matar o povo. Se Moisés não tivesse paciência, ele teria deixado Deus matar o povo. Mas como ele tinha paciência com o povo, ele se pôs na brecha e até desafiou Deus. Que vergonha, disse Moisés. O que vai pensar as pessoas dessa região aqui? O Senhor tirou o povo do Egito e não deu conta de colocá-los em Canaã? Vai matar a todos.
Ele chegou ao ponto de desafiar até o próprio Deus, disse, olha, risca o meu nome do teu livro, eu não tenho interesse em entrar. Você já pensou? Disse o profeta, a razão pela qual ele agiu assim é porque ele teve paciência com o povo. Muitas vezes nós botamos muitas coisas a perder na vida, porque a gente não sabe esperar. Então aqui dentro, como cristãos, Deus quer ter pessoas que sabem esperar. Porque quando a gente espera, a Bíblia chega a dizer assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias e não se cansarão. Às vezes você percebe que uma pessoa ela é agitada, nervosa, ela quer ver as coisas funcionando, mas se a coisa não vai como ela quer, logo ela perde a paciência e vai embora. Cadê a paciência? Não é a gente se agitando que as coisas vão funcionar. A fé não se agita. A fé espera, a fé confia. A fé sabe que Deus tem o controle do barco. A fé sabe que essa obra é santa, que ela é uma obra do Espírito Santo. Deus vai controlar, Deus vai abençoar, Deus vai nos ajudar. E quando você tem paciência, por que diz a Bíblia assim? Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu aprendi uma coisa. Que à medida que a gente espera, Deus vai colocando marcas pelo caminho para dizer para nós que Ele está no controle. Então, quando a gente pode ver essas coisas assim, você vê, não, mas aqui ele está no controle, aqui tem uma marca dele. Aí você anda mais um pouquinho, aqui tem mais uma marca, ele está no controle. Mais uma marca, ele está no controle. Deus coloca sinais na nossa vida, e como disse o Kelvin para mim esses dias, que eu achei muito bonito. É bonito isso, nunca tinha pensado assim. Quando a gente rejeita os sinais de Deus pela primeira vez, depois Deus pode mostrar uma infinidade, nós nunca mais veremos, porque já rejeitamos o primeiro. Você rejeita o primeiro sinal, não foi sensível, não notou aquela coisa pequena, depois Deus vai mostrar, e a pessoa nunca mais verá nada, porque ela não deu importância àquele pequeno sinal. Por isso a Bíblia chega a dizer, os que desprezam as coisas pequenas. Nós não podemos desprezar as coisas pequenas, porque toda pessoa espiritual está atrás desses pequenos sinais. Porque a Bíblia fala isso, que hoje seria o tempo de pequenas coisas. Me deixe dar um exemplo. Não importa quão fino a gente consiga cortar uma folha de papel, ela sempre vai ter dois lados. Sempre. Não importa quão fino a gente possa cortá-la, ela sempre vai ter dois lados. Ver coisas grandes, a gente não precisa de binóculo para ver coisas grandes, todo mundo vê. Ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras. Eu nunca me lembrei, eu ouvi, de que alguém tropeçou numa montanha. A gente tropeça em pequenas pedras. Inclusive é uma pequena pedra que pode torcer o nosso tornozelo e arruinar o nosso joelho. Eu tropecei uma vez numa pequena pedra, que eu arruinei o meu joelho esquerdo e eu perdi 33% do menisco da perna esquerda. Tive que operar, não conseguia mais andar, nem sentar, nem levantar, nem dirigir mais um carro. Foi numa pedrinha pequena. Então, às vezes, a gente vê grandes sinais, todo mundo vê. Mas os detalhes, só para quem Deus abre os olhos. O pequeno detalhe é só para quem Deus abre os olhos. Tanto é que essa mensagem, ela só pode ser entendida para quem tem os olhos abertos para ver pequenos detalhes. Porque o grosso, aquela coisa que todo mundo vê, qualquer denominação enxerga. Mas entre as linhas, só o Espírito Santo pode abrir. As pequenas coisas, só o Espírito Santo. Só Deus. Não tem como.
Então a gente tem que estar atento a essas pequenas coisas que Deus nos mostra, que isso vai dando força, né? Você vai caminhando, caminhando, caminhando. Aí Deus responde uma oração. Aí você tem mais força. Logo Deus dá mais um sinal e você tem mais força. Logo você tem mais um sinal e você vai caminhando. Porque Deus, Ele não dá tudo de uma hora só. Ele vai dando aos poucos. E à medida que Ele vai dando aquilo, vai dando força para a gente. Nossa, Deus mostrou o seu sinal. Deus mostrou. E você vai caminhando e vai renovando as suas forças. E isso tudo tem a ver com paciência. Com paciência. Então vamos nos pôr de pé, amados, e lemos uma escritura, pensando em Moisés. Quando Moisés pôde ter paciência com o povo. Está em Êxodo 30. Verso 30. Essa experiência aqui é aquela que quando Moisés desce da montanha, ele desce com as tábuas da lei, e por conta da demora, os 40 dias e 40 noites que ele esteve lá na montanha, tendo comunhão com Deus diretamente, Deus falava com ele, quando ele desce aqui embaixo, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E o povo estava praticando um carnaval, estava todo mundo sem roupa, despidos. Estavam saltando e pulando uma orgia da carne e adorando um bezerro de ouro, e Moisés desce da montanha, ele encontra aquela situação horrível. Verso 30. E vendo Moisés que o povo estava despido, então era um culto a um bezerro de ouro, mas uma festa carnal, orgias e assim por diante, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Então aqueles que tinham se metido com idolatria, e assim por diante. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para ele vos dar hoje a bênção. Né? É a mesma coisa que deveria ter feito a mulher de Acã, e a mesma coisa que deveria ter feito a mulher de Ananias. Ambas morreram porque participaram do pecado do marido. E aqui todos os que participaram da idolatria foram mortos, e os que foram contra alcançaram a bênção de Deus. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Então aqui começa a paciência. Estar disposto a interceder por quem pecou grande pecado. Na esperança de que Deus ouvirá a oração. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca. Peço-te no teu livro que tens escrito. Paciência. Paciência para com o povo. Porque ninguém se coloca pela brecha, ou na brecha por uma pessoa, sem ter paciência com ela. Porque dá vontade de não fazer mais nada. Mas quando a gente tem paciência, nós vamos esperar no Senhor. O Senhor, ele pecou, fez uma coisa errada, mas Senhor, não mata. Senhor, não enferma. Senhor, tem misericórdia. Paciência. Quantos querem ter uma igreja assim? Eu quero ter uma igreja assim. As pessoas têm que saber que aquela porta sempre estará aberta para o pecador arrependido. Que aquela porta sempre estará aberta para a pessoa que errou lá fora, mas quer alcançar a misericórdia.
Paciência, temos que ter essa paciência. Às vezes uma mãe espera num filho 10, 15, 20 anos. Paciência. Mas se não tiver paciência, eu quero o divórcio, eu quero me divorciar, não suporto mais. Olha, se tem paciência, aquilo tudo vai tomar um lugar lá na frente. Deus vai tomar a causa nas mãos e Deus mudará essa cena, porque tem paciência. Mas eu vou embora, vou sair da igreja. Da verdadeira igreja ninguém sai. Por que não sai? Porque eu nasci ali. Não existe ex-família. A minha ex-família não existe. Não tem ex-pai e ex-mãe. Tem ex-mulher e ex-marido, mas não tem ex-família. Não tem ex-igreja. Eu nasci na igreja. Eu não me juntei à família Santos, eu nasci nela. Eu não me junto à igreja, eu nasci na igreja. Para isso é preciso ter paciência quando as coisas não vão bem. Há muito tempo atrás, lá no tabernáculo, quando a gente congregava, uma irmã teve uma visão com a igreja e um homem, o meu líder de cântico, tinha se levantado contra mim e atirado contra o púlpito. Há um ano atrás, antes de acontecer. E quando ele atirou, muitos levantaram a cabeça. E muitos se curvaram e começaram a orar. Os que levantaram a cabeça, todos morreram. E os que se ajoelharam para orar, todos ficaram salvos. Ele mesmo saiu da igreja, depois divorciou-se, sua mulher se enforcou, a vida dele se desgraçou. Porque não teve paciência de esperar as coisas passarem. Quis resolver. Saiu atirando, tirou nisso, tirou naquilo, tirou naquele outro. Resultado. Fez as coisas por conta própria. Sua esposa amarrou uma corda no pescoço e se suicidou. Ele abandonou a família. Deixou 3 crianças. E casou com uma mulher divorciada que tinha 2 filhos. Para sustentar filhos de um outro homem. E ele mesmo nunca permaneceu na igreja. O que faltou para ele? Quando nos falta isso, a gente tem que compreender que nem cristãos nós somos ainda. Porque paciência é um degrau até a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. O que nós queremos? Como é que tem que funcionar as coisas aqui? Pessoas pacientes, pessoas temperantes, pessoas que tenham fé, pessoas que descansam, não pessoas agitadas e nervosas, pessoas calmas, que confiam na palavra. Quantos estão amando isso? Nós queremos uma igreja evangelizadora? Queremos uma igreja evangelizadora? Queremos uma igreja cheia de poder? Queremos famílias poderosas? Queremos pastores poderosos, diáconos poderosos? Tem que ser homens que descansam em Deus, homens com paciência, homens que podem ouvir uma ofensa, não devolver, ficar quieto, deixar a coisa passar e tudo vai voltar ao normal. Queremos esse tipo de gente na igreja. Amém, amados? Essa é a Bíblia. Risca-me no teu livro que tens escrito. Eu não sei se eu teria coragem de orar assim. Eu não sei se eu teria essa coragem de me colocar na brecha por um povo rebelde que o próprio Deus queria matar. E será que eu teria paciência suficiente para dizer, Senhor, não mata. E correr aos pés do altar e levantar as mãos, Senhor, tem misericórdia, há uma alma ali dentro. O Senhor morreu no Calvário, o Senhor pode libertar, o Senhor pode mudar esse quadro. Risca-me. O que ele teve? Paciência. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora. Então escuta. Há nomes que podem ser tirados do livro. Há nomes que podem ser riscados do livro. Às vezes uma pessoa se agita e vai embora, e você pergunta por quê?
Deus sabe. Deus sabe. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Vamos orar. Bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus, acrescenta à nossa vida essa paciência. Esse tipo de paciência ao qual Jesus teve. A temperança que ele teve quando ele ficou quieto, quando lhe bateram com uma vara na cabeça e zombaram dele, desacreditando-o de que ele não era um profeta. Quando cuspiram em sua face, ele não disse nada. Ele deixou a coisa passar. Ele podia mudar o quadro, uma única olhada para o lado, e miríades de anjos mudariam tudo. Mas ele teve temperança. Meu Deus, me ajuda. Ajuda-nos, Pai. Queremos mais dessa temperança. E agora, Senhor, edifica-nos na fé, levando-nos a essa paciência que Moisés teve, que Jó teve, que Abraão teve, e que cada um devemos ter, Pai. Esse tipo de homem, de mulher, que faz parte da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que pode descansar na firme promessa da palavra. Uma igreja que não é agitada, nem é nervosa, não é impaciente, mas uma igreja que confia nas promessas que Deus tem feito, Pai. Senhor, eleva-nos a essa condição de fé, a essa condição de temperança, a essa condição de paciência, Pai. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Muito obrigado. Obrigado aos irmãos. Glória a Jesus Cristo. Graças a Deus. Inclusive o Mombrana fala que um crente, um verdadeiro crente, é a fé de Deus que se move. Quando Deus está morando em nossos corações e não é nossa fé nele, mas a fé dele, então um crente é a fé de Deus que se move. E ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabe qual é a hora, ele sabe quando e como, o que, o porquê, ele sabe tudo. Então a gente tem que confiar nele. E não há cristianismo sem fé. Graças a Deus por isso. Então, dentro dessa construção desse homem, dessa mulher, a qual agrada a Deus, isso inclusive é muito necessário hoje. Hoje nós lidamos lá fora no evangelismo com uma classe de gente que está tão desconfiada de igreja, tão desconfiada de pastor, tão desconfiado de crente, que para evangelizar uma pessoa hoje está muito difícil, porque as pessoas não acreditam mais umas nas outras, de acordo com a Bíblia, por causa da iniquidade, a fé do povo, né? O amor do povo se esfriou, e assim por diante. Agora, independente do que quer que seja, do que o mundo esteja fazendo, as pessoas estejam fazendo, Deus ainda tem pessoas com paciência. Por isso Davi disse: esperei com confiança no Senhor. Esperei. Nós não agradaremos a Deus com impaciência. E Deus tem uma maneira de nos treinar. Diz a Bíblia que a prova da nossa fé produz a paciência. Deus nos dá uma promessa e Ele vai nos provar para ver o quanto é que nós podemos esperar até que Ele cumpra a sua palavra. E para que possa esperar, para que Deus cumpra a sua palavra, é necessário ter paciência. Porque a gente é muito agitado, a gente é muito nervoso, a gente quer resolver as coisas tudo muito na hora, por conta desse mundo em que a gente vive, tudo é a toque de botão, tudo tem que responder imediatamente. A gente não suporta ter que esperar no telefone, não suporta esperar no trânsito, não suporta que as pessoas nos contem uma história devagar, por conta da forma como a gente está.
Inclusive, uma mãe deve ter muito cuidado quando expõe o seu bebê à televisão, à internet, a essas imagens que estão mudando continuamente, o tempo todo, em segundos, está acabando com o cérebro, está provocando uma síndrome que os psiquiatras identificaram como que a síndrome do pensamento adiantado. As pessoas estão cada vez mais, as pessoas dizem, mas esse meu filho nasceu hiperagitado. Não, na verdade, isso é um reflexo, é uma síndrome do pensamento adiantado, provocado muitas vezes dentro do próprio ventre, enquanto a mãe criava a criança. A mãe era nervosa, aquilo passa para a criança. A mãe era agitada, aquilo passa para a criança. Por isso disse o profeta, Maria não criou Jesus num ventre agitado. Ela pôde confiar no Senhor, ela não teve nenhum problema com as contrariedades que lhe fizeram por conta de sua gravidez e assim por diante. Então, nessa mensagem, a estatura do varão perfeito, dentro desse quadro que nós aprendemos com o profeta, Mombrana mostra que Deus demorou 40 anos para tornar Moisés o homem paciente que ele era. Primeiro, Deus permitiu que ele crescesse no Egito. Depois, Deus teve que esvaziá-lo por 40 anos lá no deserto. Até que Moisés chegou num ponto que eu desejo muito para a minha alma, de poder ficar quieto na presença de Deus. Como é que eu consigo ficar meia hora quieto no meu quarto secreto, sem olhar a tela do meu telefone, sem me importar com o que quer que seja, se eu não aprendi a ficar quieto? Então o mundo inteiro, ele conspira contra nós. O mundo inteiro conspira contra o cristão. Para que ele fique agitado, para que ele fique nervoso, para que ele não seja temperante, para que ele não tenha fé. O mundo conspira. Eu estava hoje, enquanto eu preguei na mensagem hoje de manhã, eu estava pensando, meu Deus, que grande verdade. Quanto que a gente precisa aprender a ficar um pouquinho quieto. Com a porta fechada, com o telefone desligado, não deixar o trabalho, não deixar as crianças, não deixar que nada nos atrapalhe nesse momento em que a gente está em silêncio, orando, lendo a Bíblia, meditando. Quieto. Porque certamente Deus quer falar conosco. Certamente Deus quer nos tornar na imagem perfeita da palavra. E Ele precisa que a gente pare um pouquinho. Dê uma parada. Tudo bem, você pode dizer, mas eu não consigo. Não diz assim. Quando já fala eu não consigo, já desagradou a Deus. Tem que dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tem que dizer, o Espírito Santo me capacitará para isso aí. Então, Deus teve que tomar Moisés 40 anos. Ele teve que ficar lá no deserto. A irmã chegou a dizer que ele até perdeu o sentimento pelo povo. Ele esqueceu para o que é que ele tinha sido criado. Ele veio ao mundo debaixo de uma profecia para libertar o povo do Egito. Mas ele acabou se interessando pelo negócio de venda de cabra, venda de ovelha, venda de lã, isso, aquilo. Acabou esquecendo que lá no Egito, os seus irmãos estavam amassando barro e passando necessidade, e escravos, e morrendo, e ele aqui pensando em ampliar o seu negócio. E quando ele estava bem vazio, veja, todo o processo de Deus para nos usar é primeiro nos esvaziar. Deus não poderia usar a arca enquanto ele não esvaziasse aquela madeira. Deus nunca poderá nos usar enquanto ele não nos esvaziar. Deus não podia usar Moisés enquanto Deus não esvaziasse Moisés. Aí diz o Mombrana, e é o que eu gostaria muito, né?
nós deveríamos de ler a mensagem não só para ler, mas para procurar ouvir a voz de Deus. Nós deveríamos ir a um culto, não na expectativa de ver o que vai acontecer, mas de vir aqui para ouvir a voz de Deus. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Porque se eu ler, não fará tanto efeito. Mas se eu ouvir a voz dele, disse o profeta que quando ele ouviu a voz de Deus, mudou a vida dele toda. Há uma diferença muito grande entre ler a mensagem e ouvir a voz de Deus. Há uma grande diferença entre ouvir um sermão e ouvir a voz de Deus. Então deixe-me tomar só um pouquinho dessa mensagem, a estatura do varão perfeito, onde diz Mombando assim. Aí ele mostra que quando Moisés desceu lá no Egito, e eu não sei o que eu faria, para falar bem a verdade, talvez eu sairia correndo pela porta, não sei. Mas quando Janes e Jambres começaram a fazer os mesmos sinais que Moisés fez na presença de Faraó, se Moisés não tivesse paciência e ficasse quieto, ele não veria a serpente dele engolir as outras duas. Mas porque ele teve paciência, ele sabia que Deus o tinha mandado. Ele tinha visto essa vara virar serpente lá no deserto, e ele a viu tornar-se em vara outra vez. Então a ele não importava quantos imitadores tivesse. Ele tinha paciência, ele sabia que a vara dele ia prevalecer. Irmão, quando você tem paciência, não importa o que vá ou o que venha, você permanece crendo e você vai ver a mão de Deus operar, porque você tem paciência. Quando a gente não tem essa classe de paciência, a gente se agita. Não, temos que fazer alguma coisa. Você já percebeu? Olha, esses homens aí devem ter a mesma unção, está fazendo o mesmo milagre. Não, Moisés. Não, Moisés. Ele simplesmente teve paciência. Ele não se importou se tivesse lá dois manufaturados que faziam a mesma coisa que ele fazia. Ele conhecia, ele sabia com quem que ele teve lá na sarça ardente. Irmão, quando você tem o batismo com o Espírito Santo e teve um encontro com esse mesmo Deus, você vai ter paciência. É baseado nessa mensagem que vocês receberam agora. Por que as pessoas são tão inconstantes? No fundo, falta-lhes fé, porque sem fé não se pode ter paciência. Só tem paciência quem tem fé. Ou não é verdade? Primeiro é paciência, depois Deus põe virtude, depois Deus põe conhecimento, depois põe temperança, depois põe paciência. Agora, pessoas sem fé nunca vão ter paciência. Agora veja, diz ele, que coisa bonita aqui, olha que bonito. Agora Moisés, ele não disse, ó Faraó majestoso, perdoe-me, eu serei teu escravo. Não, Senhor. Ele se pôs firme, não teve dúvidas. Deus lhe disse, fique quieto, vou te mostrar algo. Irmão, esse fique quieto tem falado comigo. Esse fique quieto tem falado com a minha alma. Como eu quero conseguir ficar quieto quando as coisas irem mal, e críticas, e abandono, e parece que o barco vai afundar. Isso me deixa ficar quieto, Senhor. Não me deixa falar nada, porque eu vou passar vergonha. Mas se eu conseguir ficar quieto, Deus vai mostrar algo. Agora, isso não é, eu não estou evangelizando ninguém, deixa eu só tocar nesse ponto. Para mim foi importante, eu só vi ele na noite que o pastor Micaías pregou, porque eu não tinha visto.
Quando o pastor Micaías pregou que o 7 é o final de uma obra, aí você lembra que se deslumbrando, mas aquilo não passou pela minha cabeça. O 7 é o final de uma obra. E quando Deus leva aquela criança lá, que era neta do irmão Antônio, dentro da igreja, que nasceu com 7 meses, no dia 7 do mês 7 de 2017, na noite de Santa Ceia, que seria o nosso último culto, é porque a igreja teve paciência, ela ficou quieta, e Deus disse, eu vou fazer algo. Quantos podem dizer amém para isso? Quem viu o sinal? Viu o sinal? Porque se você não vê, não vai ver os demais depois. Essa família nem congrega conosco. Quem disse para ela, vai lá no tabernáculo da Rua Fátima, porque eu quero deixar um sinal gravado lá? Quantos creem que é verdade? Se fosse uma irmã nossa, eu diria assim, não, mas ela escolheu esse dia. Não. Para começar, a criança nem nasceria de 7 meses, nasceria de 9. Mas Deus queria que ela nascesse de 7 meses. Porque tinha que nascer no mês 7. No dia 7 de 2017, para dizer assim, não está atrasada a mudança nem adiantada. Está exatamente na hora. Quantos creem que é verdade? Irmão, olha, quando você vê o primeiro sinal, todos os demais, você vai enxergá-los. Isso é nosso aqui, não é para evangelizar, isso é nosso. Agora, qual que é o mérito? Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto, não diz nada, não responda, não briga, não fala, não tenta provar. Deus vai fazer algo. E para provar que realmente a gente tinha que mudar no dia 11 do mês 11, Deus encerra o culto com esse sinal. Uma santa ceia, esse tremendo sinal numérico, eu vou dar para vocês. Deus deu para nós. Agora, se Moisés não tem paciência, ele ia sair correndo. Ou se for, me desculpa, na verdade eu não pensei bem direito, sabe como é que é, né? Eu também não sabia que o senhor já tinha isso aqui. Eu até achei que era novidade. Mas eu não sabia que o senhor tinha esse dom na igreja. Moisés tinha paciência, Deus já tinha treinado ele por 40 anos no Egito, mais 40 no deserto, agora você vai saber esperar. Deus não disse, olha, prepare-se, você vai ser maltratado, você vai ser desacreditado, lá tem 2 homens que vai fazer o mesmo sinal que você faz, mas eu vou te dizer bem a verdade, eu estou contigo. Deus não disse isso para ele, Deus deixou ele ir, e Deus sabe como fazer as coisas. Crê você que é verdade? Quando você tem feito exatamente como ele tem dito, e parece que tudo tem falhado, fique firme. Tenha paciência. Fica firme. Parece que tudo falhou, mas não falhou. Ele tem algo para mostrar. Então esse é o tipo de gente que nós queremos aqui na igreja. Não queremos pessoas agitadas, que quando as coisas vão mal, a primeira coisa que pensa é ir embora. Não. Vamos ficar juntos, vamos orar, vamos esperar em Deus, e Ele fará algo por nós. E Deus vai mais além conosco ainda. Uma igreja tem que viver sua história. Tenha paciência comigo. Nós temos uma história. E a primeira criança apresentada aqui nessa igreja veio pela palavra falada. Uma mulher que não concebia de jeito nenhum. Estava se tratando com médico. E eu falando sobre Sara na igreja. Ela captou a palavra e engravidou. E foi a primeira criança apresentada aqui na igreja. Você fala, mas pastor, ela não é nem batizada. Não tem problema, melhor ainda. Porque a igreja gentia é que teria essa fé. E tomaria a bênção da palavra. Glória a Deus, amados. Olha, não despreza as coisas pequenas, porque você vai passar por alto.
Porque ver coisas grandes, todo mundo vê. Coisas pequenas é só para olhos de águia. Moisés disse, quando pus o fundamento, houve paciência. Esperarei para ver que fará Deus. Ali estavam as serpentes, saltando uma contra a outra, lutando, e de repente a serpente de Moisés tragou as outras serpentes. O que ele teve? Ele teve paciência. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por que não? Porque Deus colocará marcas pelo caminho. Quantos estão sendo ajudados? Está sendo ajudado, amados? Sabe, às vezes, estamos atrás de muita revelação, estamos precisando de muita vida. Mais vida. Queremos uma super igreja, uma super raça, que possa realmente abrir a boca para dar testemunho com uma vida cheia de temperança e cheia de paciência. Porque lá fora você vai ser maltratado, lá fora você vai ser envergonhado, lá fora você vai ser chutado para fora. Ontem à noite a gente estava lá na casa do irmão Rubem, da irmã Alessandra, fazendo culto doméstico. Eu fiquei muito surpreso por saber que a Franciá está passando por uma hora difícil. O marido dela a abandonou, porque ela foi batizada em nome de Jesus. Mas ela disse, eu não vou voltar atrás. É dessa gente que a verdadeira igreja é feita. Gente que paga o preço pelo Evangelho. Gente que paga o preço por amor a Jesus Cristo. Ela está aí sorrindo, muito bonita, ela é muito linda. E ninguém sabe que por trás daquele sorriso há uma expectativa. Mas ela está esperando no Senhor. Ela vai ter paciência. Deus ela estará honrando a fé dela. Às vezes você está em casa preocupado porque você não tem um sapato combinando com a roupa. Mas tem seu marido. Olha para o lado, você tem sua esposa. E às vezes alguém olha para o lado e não está vendo ninguém. É só ela e Jesus. É preciso ter graça. É preciso ter graça. É preciso ter paciência. É preciso ter fé. É preciso ter temperança. Esse é o tipo de gente que forma a verdadeira igreja. Não queremos um bando de pessoas agitadas, nervosas e que querem resolver as coisas por conta própria. Não. Queremos um povo calmo, um povo descansado, um povo que espera no Senhor, que sabe dar boas respostas na hora que é afrontado. Eu comecei a pensar, meu Deus, botaram um pano na cabeça de Jesus e batiam com uma cana. Profetiza, fala quem te bateu. Você não estava na reunião aquele dia, você falou que a mulher tinha 5 casamentos e vivia com o sexto marido. Agora bate, vamos lá, vê se você sabe quem é agora. Mas ele teve temperança, ele teve paciência, ele pôde esperar em Deus. Amém. Espera do Senhor, tenha paciência. Agora Israel estava a ponto de sair do Egito. Houve grandes oposições, mas Moisés esperou. E logo chegaram ao deserto. Agora não eram mais de 3 ou 4 dias de viagem, porque apenas são como que 64 quilômetros de onde cruzaram o Mar Vermelho até onde entraram na Terra Prometida. Mas Moisés esperou no deserto por 40 anos, teve paciência, e essa é a verdade. Ele esperou 40 anos. E nós devemos também ter paciência um para com o outro. Às vezes somos tão impacientes com nossos irmãos e pensamos que temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência para com o povo, e isso foi o que causou com que não entrassem
Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que esse tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma desse quadro. É algo muito, muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Agora já são 33 anos. Umbanda, olha o que ele vai dizer. Por 33 anos, ele vinha esperando que o tabernáculo dele pudesse chegar naquela estatura. Não sei porque tirou do quadro. Põe no quadro, por gentileza. Só um pouquinho para a gente ficar, só para gravar a imagem. Tem gente nova na igreja. Ele diz assim: as mulheres aqui da igreja ainda cortam o cabelo. Mas tem que ter paciência. Bota o pé em cima. Pronto. Ter paciência e esperar. Se a gente não a tem, então não trate de edificar sobre isso. Você já imaginou um homem que tinha o anjo do Senhor à sua direita, a foto da nuvem na parede, centenas de milhares de testemunhos, mas chegava em sua igreja, as suas mulheres ainda cortavam o cabelo e o pastor tinha que ter paciência. Sabe quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando, né? O que os pastores pensavam quando vinham na igreja do profeta, com tantas evidências e tantos sinais, um ministério internacional, vindicações por toda parte, a foto do pilar de fogo, nuvem. Aí alguém pensava assim: eu vou lá na igreja dele ver se isso funciona no povo. Aí chegava na igreja, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o outro, e ainda havia mulheres de cabelo cortado. Eu pensei, por certo, ia embora pensando: essa igreja é carnal, isso não funciona. Já pensou? E ele tem que ficar firme, paciência. Porque eu fiz isso. Quando comecei a ouvir essa mensagem da terceira etapa, a abertura da palavra, tudo para mim era muito novo e tal, mas eu conheci um pregador que era muito dinâmico, já contei para vocês a história. E eu fui lá na igreja dele, para ver se funcionava no povo. Olhei as mulheres, olhei as moças, eu via como é que eles subiam para a igreja, como é que eles iam cantando e orando, eu via os diáconos, via os músicos, e peguei 2 pastores dele e fui para um canto e comecei a conversar sem ele por perto. Eu creio que as pessoas também faziam isso no Tabernáculo Branco. Mas se ele não tivesse paciência com o próprio povo dele, se ele não tivesse confiança em Deus, vê, irmão, isso tem que estar em nós. Se a gente olha para o lado, tem um quadro que eu não gosto, o que eu vou fazer? Vou ter paciência. Porque é melhor ter a pessoa aqui dentro do que nem vê-la. Mas tem pecado na igreja. O importante é que ele está aqui dentro. De alguma forma, Deus vai abençoá-lo. Irmão Brando, eu não vou na sua igreja porque tem um monte de hipócritas. Eu já fui lá, eu vi mulheres com o cabelo cortado. Falou: olha, o hipócrita está melhor que você. Porque ele pelo menos vai lá. E Deus pode abençoá-lo com a mensagem. E você que nem vai. Então, Mateus, queremos uma igreja que possa evangelizar, mas ela tem que ter paciência. Me perdoe, né? Não se ofenda comigo.
Quando eu apresentei a filha do irmão Juliano, a mulher ainda veio de calça aqui na frente. E eu pensei comigo, como ele tem que ter paciência com ela. Mas se ele não tivesse paciência com ela, olha, é o seguinte, vai aparecer na foto, vai estar na internet, quem manda aqui em casa sou eu. Bota uma saia, pelo menos no dia da apresentação da criança. Talvez eu faria assim, mas ele não fez assim. Ele trouxe a criança na frente, ela veio do jeito que ela queria, e eu penso, que paciência. Quantos creem que é paciência? Isso é paciência. Ele não quer nada manufaturado, ele quer que seja pelo Espírito Santo. Nós não queremos por força nem por violência, nós queremos pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Podemos aprender alguma coisa assim, Inês? Podemos aprender? Essa paciência não nos torna uma igreja mundana, nos torna uma igreja cristã. Essa gente tem paciência. Não são um bando de fanáticos para manter uma aparência externa, uma super igreja, uma super raça. Não, nós temos paciência. Porque se você olhar para o lado, 99,9% das mulheres são damas e os homens são cavalheiros. Se há algum lá que não é, mas vai ouvindo, e Deus vai abençoar. Glória a Deus. E nós devemos também, veja, ter paciência, uma vez que aquele povo tão rebelde foi tão impaciente, que fizeram com que Moisés fizesse mal, mas quando chegou o desafio, Deus se enfadou com as pessoas e disse, separa-te, Moisés, porque vou acabar com todos e começar de novo. Então ele se pôs na brecha e disse, Deus, me escuta, não faças. Por quê? Teve paciência com o povo que estava se rebelando contra. Poderíamos nós fazer isso? Se não, então não trate de construir sobre isso, porque isso não muda. Assim, veja, isso foi fundido. Se não for fundido dessa maneira, então não se pode chegar à estatura de ser a morada do Deus vivente, se não tem paciência um com o outro. Agora bem, os 3 jovens hebreus, lá na fornalha, Daniel capítulo 3, Deus lhes havia prometido e lhes havia dito, não vão se ajoelhar diante de nenhuma estátua. Agora veja, tiveram paciência. Eles disseram, nosso Deus pode livrar-nos, e mesmo se não nos livrar, não vamos honrar a tua estátua. Eu queria dizer isso no domingo, não disse, mas talvez no próximo domingo eu fale alguma coisa sobre esse assunto. Irmãos, eu creio que a última barreira que Roma tinha que quebrar para a união das igrejas foi quebrada nesse 31 de outubro, quando a Igreja Católica admitiu definitivamente perante o mundo inteiro, num concílio, de que a salvação não é pelas obras e a salvação é pela fé. E os pentecostais e evangélicos estão pregando para os 4 cantos do mundo que acabou a divisão do cristianismo no mundo todo. Pastores pentecostais, evangélicos, de tudo que é denominação, estava nesse concílio. E até, não sou profeta, estava na internet, é para todo mundo ver. E agora foi dado mais um passo, tá? E muito importante, que vai levar Israel a uma guerra. Foi o fato de que os americanos reconheceram Jerusalém como a capital de Israel. Até hoje ninguém tinha feito. A América foi a primeira. O vice-presidente dos Estados Unidos, ele é um evangélico.
E eles estão lutando. Por trás dele estão todas as denominações dos Estados Unidos, empurrando ele para fazer esse tipo de ato. Na minha opinião, é a mesmíssima cena de Josafá se juntando com Acabe e Josafá se metendo numa guerra que não precisava por causa de Acabe. E por trás 400 profetas empurrando Acabe e Josafá indo para a guerra que não precisava. Está o mundo árabe inteiro agora levantando contra Israel, indo para uma guerra por causa desse ato. O ano que vem fazem 70 anos que Israel é uma nação. E o Concílio Mundial de Igrejas já está bem na frente dos nossos rostos. E que tipo de pessoa temos que ser? Com o que é que devemos estar preocupados nessa hora? O Papa Francisco tem contrariado a própria ala radical da Igreja Católica para promover o concílio ecumênico. Esteve reunido com os evangélicos, os pentecostais, mostrei aquele vídeo aqui para vocês, faz uns 2 anos atrás, e agora já é muito mais tarde do que nós pensamos. E agora a América reconhece Jerusalém como capital, puxa Israel para um pacto e, na minha opinião, vai levar Israel para uma guerra, de acordo com a profecia. E como igreja, nós devemos estar no altar, clamando por uma vida cheia do Espírito Santo. Esquecer as coisas que para trás ficam, não olhar para o lado, olhar para o alto, porque a profecia disse: olhai para o alto. Ainda estamos olhando muito para baixo, mas devemos olhar para o alto, de onde nossa redenção se aproxima. Pode entrar na internet, põe na Concílio Mundial de Igrejas, você vai ver coisas extraordinárias que estão acontecendo. Cumprimento da profecia, Israel e sua pátria, clamando pelo Messias. Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios terminasse. Em 67, Jerusalém volta para a mão dos judeus. Eles põem lá a capital deles. O mundo não reconheceu, e daí? Mas já estavam lá com a capital. Agora esse homem, o nome dele quer dizer trombeta. Trump quer dizer trombeta. Por trás dele está a igreja evangélica que o elegeu. O vice-presidente é um evangélico. E de acordo com a Bíblia, a imagem da besta seria levantada na América. Está bem na frente dos nossos olhos. Logo leis serão feitas e será exigida a marca da besta. Irmãos, fazem mais de 53 anos que essa nuvem desceu do céu. Veja, a peruca branca, sua cabeça era branca como lã branca. O pilar de fogo fotografado. Que Deus nos ajude, amados. Temos esperado com paciência até aqui. Glória a Deus. Amém. Veja, tiveram paciência sabendo que Deus os levantaria no último dia. Ao fim e ao cabo, esta vida não tem tanto significado. E você? Deus levantará este corpo de novo nos últimos dias. Por enquanto, a dar honra a uma estátua. E hoje essa estátua é o Concílio Mundial de Igrejas. Nós não vamos nos curvar? Nós não vamos aceitar? Agora, daremos a César o que pertence a César. Porém, quando se chega a uma situação onde o de César se mistura com o de Deus, então, para nós, Deus é primeiro. Deus disse: não se ajoelhem a essa estátua, e por essa razão não faremos. Nosso Deus pode livrar-nos, porém, mesmo que não o faça, de todas as maneiras, não daremos honra a essa estátua. Então o rei disse: muito bem, ali está o forno. Então disseram: é possível que durante a noite venha uma boa chuva e acabe com o fogo.
porém não choveu. Ainda assim, tiveram paciência. No dia seguinte, quando os trouxeram ante o tribunal, ali estava Nabucodonosor e disse: bom dia, jovens, estamos já prontos para reconhecer-me como seu rei? Ó, viva para sempre, ó rei. Bem, agora rendam honra à minha estátua. Ó, não. Então se queimarão. Vocês são homens sábios e inteligentes, e nos têm sido de grande ajuda, e tem sido uma grande bênção para o reino. Não podem entender que eu não quero fazer isso? Porém já tenho feito a proclamação, e tem que ser cumprida, e não quero lhes lançar ao forno. O que se passa com vocês? Sabemos que isso soa muito dócil, mas nosso Deus nos pode livrar. Tinham paciência. Começaram a caminhar para a boca do forno, olhando uns para os outros. Um olhou para ele e falou: está bem? Está bem? Tinham paciência. Deram um passo e não apareceu Deus. Deram outro passo e não apareceu. 3 passos, 4 passos, 5 passos. E continuaram, e Deus não apareceu. E caminharam até cair no fogo ardente. Tiveram paciência, e ali estava ele, o 4º homem. O 4º homem já estava lá. Aleluia! Amém. Apenas lhes tocou o suficiente fogo como para deixar suas mãos e seus pés. E logo quando caíram no fundo do forno, ali estava Deus. Tiveram paciência. Amém, amados. Que Deus possa lhes abençoar. Esse é o tipo de gente que nós queremos na igreja. Queremos gente que tenha paciência. Não queremos gente agitada. Não queremos briguentos. Não queremos gente nervosa. Não. Queremos gente paciente. Queremos gente que descanse em Jesus Cristo. Queremos pessoas que, mesmo afrontadas, ficam firmes e em silêncio. Deus fará algo. Vamos nos pôr de pé, amados. Bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós queremos mais dessa vida para dentro de nós, Pai. Mais dessa paciência na nossa vida. A paciência que teve Moisés, que teve Jó, que teve Jesus, que teve Abraão, que tiveram os jovens ali na Babilônia. A imagem da besta já está levantada, nos ameaçarão, mas nós não vamos nos render. Nós daremos honra somente a Ti, ó Pai. Senhor, estabelece isso na nossa alma, dentro da alma, que nossos poros transpirem mansidão, confiança, descanso. Não nos deixe ser agitados e nervosos, mas deixe-nos ter uma fé que descansa, Senhor, totalmente no que Deus tem prometido. Porque Ele é poderoso para realizar muito mais do que nós imaginamos ou pedimos. Firma isso em cada vida, Pai. Não deixa que isso passe por alto. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Dê um abraço no seu irmão, depois vem orar aqui na frente. Dê um abraço no seu irmão, abençoe ele. Abençoe seu irmão. Dê um abraço fraternal. Pode apagar as luzes aqui da frente, irmão Marcos. Deixa o ambiente bem sereno aqui para a oração. Deixa só as dos fundos lá. Senhor nosso Deus, nós pedimos pela irmã Dolores, pela mudança da loja. Agradecemos pela porta aberta de emprego, irmão da Isa. Que Deus continue abençoando. Deus continue fortalecendo. Em nome de Jesus. Glória a Deus.